Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcelo Ferri, jornalista, e esse é o podcast Rural Clima. Aqui a gente vai tirar dúvidas e falar sobre previsões climáticas, e para isso eu estou muito bem acompanhado com um time de especialistas. Tem aqui o Marco Antônio dos Santos, que é sócio fundador da Rural Clima, agrometeorologista, Ludmila Camparotto, agrometeorologista também, e a Bruna Peron, que é meteorologista. Existe uma diferença, depois a gente até pode falar sobre isso, né? Diferença Sim. entre as duas especialidades. Bom, eu vou começar primeiro, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês, é um prazer. Honra nossa, Marcelo. Aqui eu vou só mediar, porque com esse plantel de especialistas aqui, eu só pergunto e só provoco. Bom, eu tenho alguns dados aqui falando sobre essa safra que está terminando agora, né, a safra 23-24, o Brasil vai produzir mais ou menos 298,6 milhões de toneladas de grãos. É uma queda de 6,6%, ou em números, né, em toneladas, 21 milhões e 200 mil toneladas. Isso comparando, claro, com a safra 22-23. Apesar da redução, esse resultado, se confirmado, e aí a gente está falando de números da Conab, vai ser a segunda maior safra já colhida no Brasil. Mas eu queria entender o seguinte: há uma queda de produtividade. Sim. O que aconteceu? Vamos lá. Acho que o primeiro fato foi o El Niño, né? Nós tivemos aí a influência do fenômeno El Niño ao longo de toda a safra 23-24, onde trouxe, no primeiro momento, ali, há um ano atrás, ali no começo da safra, chuvas até anteciparam, né, Bruno? Sim, exatamente. Elas chegaram até que cedo, né, Marco? Sim, chegaram. Em agosto já tivemos chuvas, só que quando ela chegou muito irregular no Brasil. Tivemos aquele excesso de chuvas no sul, se vocês se recordam, né, todo o transtorno que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina passou ali entre setembro e outubro, que também afetou a safra. E ao longo de todo o verão, apesar das chuvas terem chegado mais cedo, o calor, né? As chuvas foram muito irregulares, chovia pouco e com altos intervalos sem chuvas ou de estiagem. E nesse intervalo, temperaturas extremamente altas, bem acima da média, superando aí até em alguns momentos os recordes. Sim. Né? Então, realmente, isso afetou a safra, certo? Geralmente a gente vê a paralisação de crescimento de plantas muitas vezes por temperatura base inferior, por frio. E esse foi um ano que a gente viu por temperaturas altas, né? Por temperatura base superior que a gente fala. Então as plantas pararam de desenvolver. Exato. E vários dias consecutivos. Muitos meses seguidos de ondas de calor, né? A gente teve 14 meses seguidos, né? Um dado que até a Danoa saiu, de temperaturas extremas, né? Os últimos 14 meses foram com temperaturas acima da média. Talvez desde a metade do ano passado para cá que a gente passou a conhecer mais o termo onda de calor, né? A gente não ouvia falar tanto de onda de calor. Eu, como jornalista há 20 anos... Não se dava importância. Existia, mas não havia tanta publicidade. É que assim, o ano passado as temperaturas bateram recordes, né? E por vários. Então, ter ondas de calor no Brasil é normal, a gente está num país tropical. Mas não com tanta frequência e tão altas. Exatamente. E também a gente não pode, né, colocar a culpa única e exclusivamente no El Niño. Existiam outros fatores que contribuíram também para essa quebra na produção. Uma foi a ausência de chuvas regulares na bacia amazônica há um ano atrás. Isso trouxe uma consequência de menor volumes de chuvas para todo o centro-sul do Brasil, né, até... Não, exatamente. E um Atlântico frio também, né, Marco? A gente fala muito dessa região do El Niño ou de Laninha. Que é no Pacífico. Exato, que é no Pacífico. Esquece um pouco do Atlântico, que é totalmente responsável, responsável, até o principal responsável maior, né? pelas chuvas aqui no Brasil, né? Então, a gente tinha um Atlântico frio. Não tínhamos umidade na Amazônia, então não descia aquele corredor de umidade, né, que encontrava a frente fria subindo, porque ela não subia porque ela tinha águas frias ali no Atlântico. E a gente não tinha aquele corredor de umidade bem formado para provocar chuvas abrangentes, né, e generalizadas,
como os produtores, né, queriam ali no início da Quer safra. dizer, a gente depende de um Atlântico frio para Aquecido. Para as frentes, as frentes frias, elas caminham por águas quentes. Então, se a gente tem água fria, ela não sobe. Se a gente tem água quente, a chance de você ter uma qualidade melhor, uma distribuição melhor das chuvas, acaba sendo bem maior. Quer dizer, fazendo um balanço, a gente sofre mais influência do Pacífico ou do Atlântico? Atlântico. Do Atlântico. Porque ele é diretamente nosso aqui, né? Na nossa costa. O Pacífico ele é mais global, né? Ele influencia o clima de uma maneira mais global. O Atlântico, ele influencia muito as chuvas aqui pra gente também. Muito bem. Bom, já sabemos o que aconteceu na safra 2023-2024, né? Isso aí já está pacificado, acho que não há muitas dúvidas sobre isso. Mas o que a gente pode esperar agora para esse segundo semestre de 2024 e início de 2025 no agro? Olha, olhando assim, nós estamos primeiro mudando de padrão. Nós estávamos sob efeito do El Niño, um El Niño extremamente forte, né? Tem que deixar bem claro isso. Esse é o principal ponto, né? Foi um El Niño Exato. muito forte, né? Com níveis aí bem elevados. E agora estamos indo para uma laninha, que é um outro padrão climático. Então, tudo que a gente viu ao longo da safra 23-24, né? Ou seja, segundo semestre de 23 e primeiro semestre de 24, iremos ver um outro padrão climático agora para o segundo semestre de 24 e primeiro de 25. E o que a gente pode esperar? Primeiro, um atraso na regularização no regime de chuvas. Isso. Né? Eu acho que essa palavra é muito importante, né, Marco? Essa regularização. Porque muitas vezes, né, o produtor acha, regularização, então vai demorar, as chuvas vão atrasar. Não, não é bem isso. Vai ter chuvas. Pode ter chuvas agora em setembro, né, início de outubro. Mas ainda de maneira muito irregular. Não para todo mundo. Exatamente, não para todo mundo. A regularização, ela acontece um pouquinho mais tarde. Então, assim, quando as chuvas começarem, elas não param mais. Isso vai acontecer um pouquinho depois. Pode falar, Marcelo. Para o produtor, a regularidade é mais importante do que você ter a chuva. Você precisa ter chuvas, mas que frequentes. Elas aconteçam com frequência. Sim. Exatamente. E essa é a regularidade que vai atrasar, vai demorar mais. Para ele não adianta ter a chuva concentrada toda numa quinzena. Ele precisa que essa chuva ocorra distribuidamente ao longo do mês. Para ele, esse seria o cenário ideal. Então, essa seria a regularização que a gente fala. Ela ocorrer de forma frequente ali. Claro, com seus intervalos, né? Mas de forma frequente, né? Com bastante regularidade. Ou seja, o que nós estamos falando, existem duas coisas bem distintas, e a gente fala muito isso lá na Rural Clima, que é, uma coisa é chover, a outra coisa é regularidade. Exato. O ano passado, as chuvas chegaram cedo. Tivemos chuvas em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Porém, com nenhum padrão de regularização. Chovia aqui, não chovia ali, chovia pouco aqui, chovia muito ali, só que não tinha uma sequência. Aí, intervalos muito grandes de estiagem no meio. E uma variação de volume de chuva muito grande, alto. né, Mar? O que nós estamos vendo agora, para esse segundo semestre de 24, Marcelo, as chuvas atrasam. Então, teremos um agosto ainda muito seco em toda a região central e norte do Brasil, e um início de outubro também. Então, agosto, setembro e o início de outubro ainda muito seco. Tá? E as chuvas ainda muito mais concentradas no sul do Brasil. Tá? Isso quando eu falo sul é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná e partes do Paraguai e sul no Mato Grosso, extremo sul do Mato Grosso do Sul. E vale ressaltar que durante esse período, com essa falta ainda de chuvas, as temperaturas ainda vão se manter altas. Exatamente. Então, a gente ainda tem um final de agosto, um setembro, um início de outubro, com temperaturas ainda altas. Bastante quente, né? Temperaturas ainda bastante elevadas. Porque como você não tem uma frente fria para diminuir as temperaturas, né? Então as temperaturas ainda vão ficar muito acima da média. E lembrando que agosto e setembro ainda é inverno, né? Então as temperaturas vão ficar ainda muito, muito altas. Marcelo, a gente falando aqui, né? Ainda teremos pela frente, né, um mês quente. Mas isso não impede que a gente possa ter entradas de massas de ar polar. Exatamente. Então, muitas vezes vai entrar frente fria levando chuvas lá no sul e na retaguarda vem uma massa de ar polar. Por enquanto, a gente não vê nada intenso, principalmente falando em final de agosto, em setembro, final de agosto, né, tem aí um friozinho chegando,
mas não tem nada intenso. Mas nada impede que isso aconteça. E aí, como é que o produtor se planeja com uma previsão dessas, né? Quer dizer, você tem uma previsão de calor, aí de repente pode ter 1, 2 dias de muito frio, depois o calor volta. Isso que é o grande problema, né? Então, assim, até muitos produtores gaúchos que começam a plantar agora seu milho, agora a partir de meados de agosto em diante, né? E vendo uma possível geada agora para o final de agosto, ele tem que segurar a mão. Então, ele sabendo antecipadamente da previsão do tempo, né, ele consegue ou plantar ou não, ou segura mais uma semana, porque imagina se ele planta agora, com as chuvas que vão ocorrer no sul, solta o plantio, a planta começa a germinar, vem uma geada, né? Então, Ou uma onda de calor e uma estiagem muito prolongada pesado. que vai fazer Outro fator, tombar. se você sabe que você vai ter um período seco agora em setembro e muito quente, ele pode mitigar alguns efeitos, como no café, na cana-de-açúcar, com palhada, com adubação verde. Então, tem muitos outros fatores, né, que ele pode saber. Mas o importante para o produtor agora é saber ou antever o problema lá na frente, né, com a previsão do tempo. Você começou a falar aí do plantador de soja, do milho, do trigo. Vamos falar um pouquinho sobre as diversas culturas, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aí. Cada um tem um interesse diferente, cada um está num lugar, né? No Brasil, no mundo, e cada um cultiva uma cultura diferente. Grãos, que eu acho que a gente pode começar por grãos, que é a cultura que mais se espalha pelo Brasil. Qual o cuidado, qual a previsão para grãos nesse momento? Vamos lá. Quer que eu fale? O principal ponto, Pela forma que ele inspirou, eu já entendo que o desafio é grande falar sobre isso. Exatamente, Marcelo. Eu acho que o grande desafio dessa safra vai ser esse início de plantio. Exatamente. A gente está começando... É um dos, né? Claro. Mas esse início de plantio ele vai ser bastante desafiador. Porque é o seguinte, Marcelo. O grande problema do produtor de soja, vamos falar assim, é o início agora para plantar bem, né? E como as chuvas vão chegar, pelo menos no Cerrado, chegar muito tarde, ou seja, tarde, né, assim, vai só regularizar de fato em meados de outubro em diante, o calendário de plantio vai ser postergado. Então, nós vamos ter plantio mais tardio esse ano. E a gente sabe que o produtor é ansioso por natureza. Então, o que pode acontecer, e está fácil disso acontecer, né, Ludmila e Bruna, começar a dar algumas chuvas ali no final de setembro. Começo de outubro ali, né? Animar o produtor a plantar. Opa, tá na hora. Tá na hora, porque choveu, ele não se aguenta, né? Até a gente... E aí soltar o plantio. Só que como a regularização, como a gente falou, vai acontecer um pouco mais tarde, essas primeiras chuvas já não serão sinônimos da total regularização. Então isso pode acontecer. Isso pode afetar. Pode ser uma armadilha enorme, né? Exatamente. Exato. E por outro lado, isso nós estamos falando Sudeste, Centro-Oeste, Mato Piba, né, partes ali da região Norte e até interior do Nordeste. Quando você olha para o Sul, é um pouco diferente. Por quê? Se as chuvas não ocorrem no Cerrado, ali na região Centro-Norte do Brasil, elas vão ficar mais concentradas no Sul. Então isso pode afetar plantio do arroz, colheita do trigo, o plantio do milho que a gente estava falando. Por quê? Há uma tendência de como o setembro, o início de outubro ser muito chuvoso, mas longe, pessoal. Longe de ser o que foi 23. Tá. Né? Vai ser mais chuvoso, vai ter alguns períodos de invernada, ficar uns 10 dias chovendo direto ali, mas está longe de ser o que a gente viu em 2023 com aqueles chuvarada, alagamento e todos os desastres que a gente acompanhou no final do inverno e início de primavera de 23. Que bom. Isso é muito bom. Que bom. Até porque a gente não está mais com ação do El Niño, né? Um dos que principais, né, fatores foi El Niño. E aí a gente não está falando só de uma tragédia agrícola, né? A gente falou de uma tragédia humanitária que a gente viveu. Então, é um ponto já positivo. Então, isso pode atrasar um plantio do arroz, um plantio do milho. Então, o produtor já tem que ficar ciente. E no caso do Cerrado, acho que o grande problema fica para o algodão.
que a gente estava comentando muito isso. Para quem é produtor de soja e algodão, que é a segunda safra dele, né? Ele tem, no máximo ali, se você pegar o Mato Grosso, o Goiás, até mesmo algumas áreas do Tocantins, até dia 15, 20 de outubro para plantar soja, para entrar no calendário ideal de plantio do algodão em janeiro. Se ele atrasa muito esse calendário de plantio da soja, o que acontece? Ele atrasa a colheita e atrasa o calendário do algodão. Então, pode ser que aconteça dele já começar a colocar, a gente até fala para os nossos clientes, né, Ludmila e Bruna, olha, coloca já aí no teu planejamento, você mudar o plantio, né, as áreas de algodão safrinha para algodão safra, ou seja, antes de você plantar soja para depois plantar algodão, você não planta nada e planta o algodão já em dezembro, que é o algodão safra. Então, isso pode acontecer. A gente vê uma migração esse ano, né, de atraso. Aqui no estado de São Paulo teve muito isso com o milho safrinha, né? Muitos produtores que alternam soja com milho safrinha não tiveram como plantar o milho, tiveram porque que optar por atrasaram. outra cultura, porque atrasou muito, né? Exatamente. Plantou lá em outubro, Novembro. teve que fazer replantio. Exatamente. E Não só aí- aqui em São Paulo, né? A gente teve vários lugares no Brasil que sofreram disso, né? Minas também sofreu bastante com esse encurtamento aí da janela do milho safrinha, né? Porque além de ter plantado mais tarde, a chuva acabou mais cedo. Então, eles ficaram ali naquela corda bamba, né? O calendário ficou completamente... Completamente. E bagunçado. outro problema que a gente está vendo é que há uma tendência de a gente, assim, para a soja, a gente não está vendo grandes problemas esse ano, pelo contrário. Está sendo pode ser um ano extremamente favorável, até mesmo para o sul do Brasil. Sim. A gente não observa um exagero de chuvas, né, Marco? Assim, para o Cerrado, a gente tem discutido um pouco isso também. Primavera, início do verão, com chuvas bem distribuídas, melhor distribuídas, né, do que foi, claro, ano passado. Não um exagero, até porque, né, a Bruna comenta muito isso com a gente também. A gente está saindo de um padrão mais seco, indo para um mais úmido, mas a chavinha não muda assim tão De uma hora rápido. para outra, né? Né? Demora Então não é que você vai ter um exagero de chuvas, volumes são expressivos, mas ele vem bem melhor, bem melhor. E eu acho que o grande ponto, né, Marco, a gente não vê período sem chuvas. Ela começou, ela vai embora. Exatamente. Né, Acho que Bruna? esse é um ponto importante. Quando a gente pega principalmente novembro ali em diante, assim, você já vê as previsões, né? Todas elas indicando o mesmo caminho, né? Essa regularização, né? O retorno da regularização. E dificilmente a gente ter esses períodos, esses Longo. buracos aí sem É chuva, claro né? que é assim, né? Chove no sul, até a frente fria subir para a região do Mato Piba, vai abrir um pouquinho o sul, depois vem uma outra frente fria, mas que é o normal. Que a gente né? chama de gangorra. Chove num lugar, mas tem que abrir no outro. Então, vai intercalando. Quer dizer que a partir de novembro, então, As chuvas está regularizam. prevista a regularização. Não é uma ausência antes, Só que né? tem que Mas ela deixar vai bem ser bem claro mais que irregular. esse Tá. período seco, Marcelo, até começo de outubro, isso pode trazer algum impacto para algumas culturas, né? Até mesmo no nível de mananciais hídricos, né? Tipo os reservatórios. Tem muito produtor irrigante, né? Principalmente das grandes culturas de HF, que estão já sentindo os efeitos dessa seca, porque se a gente recordar um pouquinho, a última grande chuva aqui na região centro-norte do Brasil foi em meados de abril. Então, se a gente está falando em meados de abril, nós estamos falando aí abril, né, maio, junho, julho, agosto, são 120 dias, setembro, 150 dias, e podendo se estender aí para mais 160, 170 dias sem chuvas significativas. Então, isso traz um problema muito sério no fator, né, abastecimento. Sim, temperaturas elevadas, né, evapotranspiração. Então, assim, o solo está muito seco, né? Exatamente. A gente está com uma deficiência hídrica já há muito tempo, há vários Vindo meses, desde o ano bastante passado, né? acentuada. Exatamente. A Exatamente. gente está com um problema sério. Só para você ter uma ideia, Marcelo, os rios amazônicos, lá, os portos do eixo norte, né, como Miritituba, já está com o seu calado baixo e já visando problemas para entrar os navios. Olha só o problema que está se montando logístico também aqui no Brasil. Exatamente. E ao mesmo tempo que você tem pouca chuva, você tem muito consumo, né? Você tem Exatamente. evaporação, né? Em Exatamente. todas as culturas, os setores, precisando utilizar mais água. E tudo isso por conta de uma laninha ainda fraca. Tá? A gente não está esperando uma laninha
de forte intensidade, é uma laninha fraca. E o fato de você ter a laninha de fraca intensidade, isso vai fazer com que a hora que a chuva chegar, ela chega de fato, né, Bruna? Sim. E nós estamos vendo também que o sul não deve ter grandes problemas. Dificilmente, né? Porque quando a gente pensa laninha, é o ninho, a gente pensa assim, muita chuva no sul é o ninho, pouca chuva no sul é a laninha. Mas nesse ano, né, por a gente estar vendo essa laninha já tendendo para uma fraca ali, né, não ganhando tanta intensidade, claro que ela deve diminuir as chuvas ali no sul, principalmente final primavera e verão. Isso é clássico, né, da gente esperar, mas não deve ser uma ausência total e períodos tão prolongados. Esse ano a gente teve ali, por mais que a gente estivesse em ano de El Ninho, a gente teve mais de 30 dias de estiagem ali no sul, no Rio Grande do Sul. Fora a laninha que teve 22, 21, que trouxe um impacto gigante para a safra, tanto no Rio Grande do Sul. Sim, ondas Santa de calor extremas no Rio Grande do Sul, mais de 40 dias de estiagem, né, principalmente na 21, 22, né? Exatamente. Então, essa laninha vindo mais branda, né, agora mais pro final do ano, ela tem seus impactos, claro, mas não é aquela coisa, aquele bicho-papão que o pessoal já andou falando por aí, né? Ela vem mais calminha ali. E aí, A gente até brinca. A gente até fala que, dependendo da sua intensidade, que a gente vai saber a intensidade dela mesmo só lá mais pra frente. Às vezes ela pode ficar até em segundo plano. Outros fatores meteorológicos, climáticos, podem sobrepor a força influenciar dela. mais que a Exato, própria laninha. porque aí ela não estaria tão intensa assim como o El Ninho foi. Então, espera-se para grãos esse ano uma safra muito boa. Até bem superior do que foi essa desse ano. Você está falando 24, 25. 24 e 25. Exatamente. Então, se você falou que essa já foi a última que a gente colheu, 23, 24, foi a segunda maior, né, da história, a gente pode caminhar por uma safra recorde agora, 24, 25. E a gente falando de safra, né, pegando esses números gerais, nós falamos aqui que tem uma queda em relação à safra passada, mas quando a gente olha a soja, por exemplo, o mundo vai colher, provavelmente, uma safra recorde de soja, 428 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que acontece? Porque em um lugar está produzindo menos, mas outro está mais, né? Como é que se dá esse balanço? Então tá, é o seguinte... É só clima. Lógico que tem alguns outros fatores, mas se você pegar o clima, apesar das quebras que ocorreram aqui no Brasil, né, a Argentina produziu muito bem esse ano. Na safra 22, 23, a Argentina colheu 23 milhões de toneladas de soja. Nessa última safra, chegou a 52 milhões de toneladas. Ou seja, o dobro do que foi. O Brasil colheu uma safra em torno de 150, 152 milhões também de toneladas. Uma safra muito boa. Era para ser maior? Sim, mas colheu uma safra muito boa. Paraguai, né, Ludmila, também colheu uma safra relativamente boa. E os Estados Unidos agora, na iminência de uma mega safra, tanto de soja quanto de milho. E aí você pega outras regiões também, como Europa, China, né, a Ásia como um todo. Então você vê que muitas vezes você fala o El Niño trouxe impactos para cá, mas beneficiou Outras regiões. Exato. Então muitas vezes a gente tem que olhar não só aqui interno, mas tem que olhar o mundo, porque esses fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, impactam diferentemente em cada região no Brasil, em cada região no mundo. Apesar dessa quebra mesmo no Brasil, né, Marco, teve produtores que produziam muito bem. Sim, tem clientes nossos que Por exemplo, teve áreas no Mato Grosso, produtores pontuais que, né, nos relataram safra recordes grãos. de grãos, de soja. De soja e milho, né? Milho nem tanto, né? Mais soja, Mais né? soja. Porque a soja realmente quebrou por conta das chuvas mais Até cedo. porque muito sol beneficia o desenvolvimento da planta também. Ela precisa de sol e luz. Exato. Né? Então, exatamente. Quem teve sorte de pegar chuvas nos momentos, né, fundamentais ali do ciclo, foi bem. Também. Quem plantou um pouquinho mais tarde, né? Que daí pegou a regularização, São das assim, chuvas. conseguiu pegar um pouco melhor as chuvas, né? quem não foi tão ansioso, como você disse agora há pouco. Ou quem plantou muito precoce demais, né? As variedades mais precoces ali em setembro e outubro,
conseguiram depois nas tardias colherem bem. O sul veio muito bem esse ano, apesar da estiagem, né, Sim. Bruna? Eles Então- conseguiram segurar bem Então, ali, por né? isso, né? Quando a gente olha uma safra mundial, a gente vê que realmente o mundo colheu uma safra relativamente boa. Veja os preços como que estão, né? Mas você acompanha isso lá, né? Sim, nós estamos com a soja agora vivendo preços dos patamares de 2019, 2020, né? Uma queda. Acho que no último mês a saca da soja aqui no Brasil caiu 7%. Né? Então é algo bem preocupante para a economia brasileira como um todo, porque... Não, é para o produtor também, né? Sim, para o produtor, mas para a economia como um todo, né? Não só no agro, porque é um dos nossos principais produtos de exportação, né? Sim. A soja em grão. A gente falou muito de soja, muito de grãos, mas eu queria abordar um pouquinho também outras culturas. Acho Sim. que o café, por exemplo, a safra está acabando do café. Foi muito antecipada justamente por conta do clima em muitas regiões produtoras, sul de Minas, né, que é o maior produtor do Brasil de café, teve que adiantar por conta de estiagem e calor excessivo. O que o cafeicultor pode esperar agora? Bom, nós já temos algumas áreas com florada, né, principalmente áreas irrigadas, claro, Sim. né, deixar muito bem claro. Algumas áreas já com florada, e a tendência, Marcelo, é que a florada aconteça realmente um pouquinho mais tarde esse ano, e ela vem aí de uma maneira um pouco mais uniforme, pensando de outubro para frente, né? A última safra teve várias floradas, né? 2, 3, Exato, 4. porque as Acabou que chuvas o grão foram ficou muito irregular, né? irregulares. A gente teve um problema sério com peneira, né? Com tamanho de grãos. Variou muito nessa última safra. Agora, o grande problema vai ser, né? A grande questão, como estão essas plantas com toda essa deficiência hídrica que a gente teve nesses últimos meses? E lembrando que tem mais um mês ainda, de Exatamente. pelo menos mais um mês de estiagem. Então, Ela como tá que vai muito chegar debilitada, essa as planta, plantas. né? Como vai chegar essa planta para a florada? Então, o cafeicultor que fez o dever de casa bem feito, adubações, fez perfil de solo, tratou bem, pode ser que ele tenha um resultado muito bom. Porém, alguns outros que a gente sabe que não é unanimidade quando a gente olha isso, pode ser que a planta chega muito depauperada e sente essa estiagem, e aí a hora que vinha a florada não consiga ter um pegamento exatamente, muito porque alto. se vem com uma florada de uma vez só nessas primeiras chuvas que, né, a planta está bem estressada, vem essa chuva, será que ela vai aguentar essa carga toda? Exatamente, aí ela pode chegar lá no final de dezembro, aí você ir para o campo, você vê um monte de chumbinho no chão, né? A queda de chumbinho ali entre novembro e dezembro. Quer dizer que apareceu fruto, mas ele não teve nutriente suficiente para Eu acho, porém, como a gente está falando que as chuvas, apesar da regularização tardia esse ano, mas quando ela chega de fato, eu acho que para a safra será muito bom, né? Inclusive por questão de temperatura, né? A gente vai ter um ano agora, quando começarem as chuvas ficarem mais regulares, com temperaturas mais baixas, sem aqueles extremos de temperatura que a gente viu ano passado. Então esse é um ponto de fundamental importância, né? Então assim, apesar de, claro, tem períodos que serão com temperaturas mais elevadas, não é uma tendência a gente ter uma anomalia positiva de temperatura, né? Do que a normal. Então assim... O que é positivo, para a cafeicultura é positivo. Não só para o café, para tudo. Para tudo, até... uma preocupação grande dos produtores esse ano. As temperaturas vão ser igual ano passado? Não. Elas tendem a ficar mais dentro de uma neutralidade aí. Principalmente nos meses de outubro, novembro, dezembro. Porque assim, só para deixar mais para quem está nos assistindo e ouvindo agora, deixar bem claro esse negócio que nós estamos vendo que a temperatura vai ser menor. Porque imagina, Marcelo, o Oceano Pacífico, imagina um caldeirão, né? E aí você coloca um aquecimento extremamente intenso das águas do Pacífico. Isso joga mais energia para o sistema. O sistema, quando eu falo, é o planeta. Né? Então, o planeta fica mais quente porque você tem uma água ali fervendo ali, né? Então, jogando mais energia para a atmosfera. Então, todos os anos que teve El Niño e para frente que tiver El Niños, vão ser anos extremamente quentes. Em anos de Laninha, você tem um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Isso, naturalmente, joga menos energia para o sistema. E como você vai ter mais entradas de frentes frias, e a gente sabe que quando pode estar o calor que tiver, mas quando entra uma frente fria, você tem uma queda nas temperaturas,
A tendência em anos de laninha é você ter temperaturas mais amenas. Então, de uma forma geral, tirando esse Início, né? esse final de inverno Da e primavera. início de primavera, que vai ser com temperaturas mais elevadas, Sim. a tendência a partir de novembro é ter temperaturas mais baixas. Então, isso traz também benefícios aí para as culturas, seja ela grãos, seja café. Você falou da florada, fiquei curioso. Quando é que vai vir a florada? Você falou que vai vir um pouquinho. Bem nessas primeiras chuvas de outubro, assim, a gente já vai começar a observar, né? Mas acho que a florada principal mesmo, ela vem para meados de outubro. Tá. Essa é a nossa perspectiva que a gente está vendo. Falamos de grãos, falamos de café. Marcelo, só pegando um gancho que o Marco falou, né, dessa questão de temperatura, eu acho que é algo importante, né, Marco? A gente vem discutindo também, que assim, o produtor tem que estar na cabeça que é uma tendência daqui para frente a gente ter essas temperaturas mais elevadas. Falando né? a longo prazo. Exatamente, principalmente a longo prazo, né? Não, estamos falando a super longo prazo, né, para os próximos anos. Mas é um alerta para todos os produtores, para o agro em geral, de que vai ser preciso se planejar para enfrentar isso. Exatamente. Não é algo esporádico de agora. Exatamente. Não, isso é uma mudança. O clima no planeta está mudando e tá mais inegável. quente. Exatamente. A gente não sabe se isso é um ciclo, é uma mudança, a gente chama de mudanças climáticas, porque é uma mudança no padrão climático, não tem nada a ver com o aquecimento global que a gente fala, mas essa mudança vai trazer temperaturas mais elevadas. Então, quando os períodos forem mais secos... Serão mais secos. É a intensificação dos eventos extremos. Exatamente. Quanto mais seco, às vezes mais chuvoso. Viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Exatamente. né? No sul do Brasil. Temperaturas mais elevadas ou ondas de frio mais intensas. Então, serão a intensificação dos extremos. Até mesmo a concentração do período de chuva, né? Muitas vezes a gente começa a ter um período de seca mais prolongado e um volume de chuva igual ou normal, que a gente costuma observar, mas concentrado num período menor de tempo. Né? Então, isso é algo que tem que, né, os produtores, todo mundo trabalha na área, realmente... E em diversas frentes. Você tem variedades que vão ser mais resistentes, você tem as técnicas de manejo que pode usar, a irrigação avançando muito, né? Não, então, assim, a gente fala muito disso, mas, por outro lado, nós temos aí uma gama de tecnologias muito avançadas. Exato. Né? Produtos inovadores que estão vindo, até produtos protetores, né, de folhas. Aí, protetor tipo, solar, né, exatamente. isso é muito protetor solar para as plantas. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem toda uma tecnologia que pode mitigar esses efeitos. E muitas ações também para tentar mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Né? Existe hoje essa preocupação muito grande em diversos setores e no agro também. E o tempo está mudando tanto, o clima está mudando tanto, que quer dizer, Bruna Peron, que o El Niño ganhou um primo. Que história é essa de novo El Niño? Fizeram o DNA e acharam ele lá. Um primo perdido perto da Austrália? Não, é que assim... Me explica o que é o novo El Niño. Esse nome, ele foi dado, eu acredito, mais para mídia mesmo, né? Para ser chamado mais atenção. O que foi se descoberto? É uma oscilação que ocorre ali no sul? No sul, no hemisfério sul, né? Tanto ali no Pacífico, no Atlântico, mas ocorre todo o hemisfério sul, que ele é parecido com o El Niño. Tá. Aí por isso que deram o nome para ele. Mas isso começou a acontecer agora ou já acontecia há muito tempo? Na verdade, essa oscilação ela já deveria ocorrer assim, há muito tempo, assim, só nunca foi detectada. Nunca chegaram a encontrar ela em seus padrões. Por tão pequena que ela é, ela é muito sensível. Muito sutil, né? Boa, gostei do adjetivo aí, sutil. Ela é muito sutil. Por isso que só descobriram agora. E através de simulações de computadores. Não foram nem de observações de estações meteorológicas e boias no oceano. Foram através de simulações de computadores. Só que o grande problema, né, dessa notícia que circulou muito aí, é que eles associaram com o El Niño, né, ela sendo um novo El Niño, e também os impactos que isso vai trazer no clima. Os pesquisadores não sabem ainda no que exatamente essa oscilação que ocorre lá no sul do hemisfério sul impacta no clima. Mas essa oscilação está ocorrendo neste momento? Sim, é uma oscilação. Pensa assim, a atmosfera é um fluido, então está sempre tendo ondas e ela está ocorrendo lá.
Só que a gente não sabe ainda o que é essa oscilação. Ela vai trazer Vai mais trazer impactos. chuva, vai trazer menos chuva, vai trazer seca. E outra coisa, será que ela A gente vai não trazer sabe ainda. impactos aqui para nós na América do Sul? Exato, às vezes pode ser que o impacto seja ínfimo, sabe, minúsculo. Porque Ou- ele foi detectado lá na Austrália e na Nova Zelândia, onde ele pegou um sinal um pouco mais significativo. Mas isso, será que vai ser só lá? Ou vai trazer para cá, para América do Sul? A gente não Ele vai sabe. potencializar um El Ninho? Ele vai potencializar uma Laninha? Ninguém sabe. Então foram notícias que começou a se surgir, e lógico, né? Ainda mais quando você ouve o surgimento de um novo El Ninho, cara, o cara fica louco, porque assim, se um El Ninho já trouxe todos os impactos negativos para uma safra, você imagina dois El Ninhos. Sim. Então, assim, muito cuidado com as notícias que estão Exato. circulando. Sim, né? mas é isso que eu ia perguntar. O produtor, a pessoa que depende do clima, né, para sua atividade, ela tem que se preocupar com isso? Não. Não, nesse pequeno momento não, primeiro momento não. Porque já houve outros que a gente nem ficou sabendo. Exato. Existem outros, Marcelo. A gente fala muito na Rural Clima que, se você me permite, né, muita gente dá muita notoriedade para o El Ninho e para a Laninha. É o que mais chama atenção. Porque chama atenção. Não tenha dúvida que a mídia gosta das palavras El Ninho e Laninha. Né? No entanto, existem tantos outros Índices, sistemas, fenômenos. sistemas de teleconectividades, como Madem Júlia, oscilação antártica, a própria, como a Ludmilla deixou muito bem claro, a temperatura das águas Do Atlântico. Existem tantos outros que muitas vezes sobressaem, né, ou sobrepõem, melhor dizendo, o El Ninho e Laninha. Então, quando a gente faz as previsões lá na Rural Clima, a gente sempre olha não única e exclusivamente esse fenômeno, mas todos um complexo de fenômenos, e aí sim a gente chega no que vai acontecer. Muito bem. Que aula que eu tive hoje aqui com vocês sobre clima, sobre meteorologia. Acho que os nossos ouvintes e espectadores também aprenderam muito e estão ansiosos para aprenderem mais nos próximos episódios que a gente vai fazer aqui do nosso podcast. Essa foi um primeiro de muitos, né, Marcelo, que está aí saindo do forno. Vão ter muitas novidades, né, ao longo dessa safra. Vai ter grandes convidados aqui também, então a gente não vai falar só de clima, a gente vai abordar clima, mercado, clima, fisiologia. Porque vai ser muito legal esses tantos episódios aí que a gente vai ter do podcast Rural Clima ao longo dessa safra aí 24, 25. E lógico, contamos aí com a sua presença aqui, né, Marcelo? Poxa, agradeço demais o convite. Você vai me explicar agora qual a diferença de meteorologista e agrometeorologista? Eu não vou embora com essa dúvida. Então, meteorologista é um curso de graduação, a gente se forma bacharel em meteorologia. Agrometeorologista é uma especificação que você faz após focada no agro. Entendi. Eu não tenho essa formação, essa especificação no agro aí, né, esse mestrado ou um MBA, alguma coisa do tipo. Eu não tenho isso no agro, por isso que eu não sou uma agrometeorologista, sou apenas meteorologista. Aí, né, a gente tem, deixar bem claro, na Rural Clima temos mais um meteorologista, que é o Cauã, né, que ele não pôde estar aqui com a gente, ele fica lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E temos os dois agrometeorologistas, né, eu e a Ludmilla. Eu fiz engenharia agronômica, a Ludmilla engenharia ambiental. E aí depois nós fizemos mestrado, doutorado, a Ludmilla tem PhD, né, em agrometeorologia, que é uma especialização dessa área, que é os impactos do clima na produção agrícola. Muito bem, gente, muito obrigado. Pois não. Você sabe por que o Cauã fica lá em Santa Maria? Porque ele que avisa quando tá chegando o frio. Entendi. Ele recebe as frentes frias, né? Exatamente. Gente, chegou aqui, ó. Se preparem que logo tá passando por aí. Exato. Muito legal. Gente, obrigado pelo convite. Assim, é sempre um prazer aprender e bater um papo com vocês sobre esse assunto que interessa tanto ao nosso produtor, né? Exatamente. Contem Não só comigo. o produtor, né? O agronegócio como um todo, né? Sim, todas as pessoas, né? Sim. É isso aí. Esse primeiro podcast Rural Clima vai ficando por aqui. Quer ter acesso exclusivo e em primeira mão a previsões climáticas e análises do clima? Então acesse ruralclima.com.br. Um abraço e até a próxima.